Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos e juntos vamos realizar mais um breve estudo. Calcular o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos A, menos 1 e 1, B, 3 e 4 e C, menos 1 e 4. Pois bem, aqui na solicitação do cálculo do perímetro, nós podemos realizar de dois modos distintos. Num deles, podemos fazer um esboço do plano cartesiano e aí verificar como esse triângulo está configurado. Se tivermos um pouquinho de sorte, este triângulo estará representado de um modo que podemos fazer o cálculo através das medidas que vamos constatar ao observar o desenho realizado no plano cartesiano. Um segundo modo de se resolver é pensando na distância entre os pontos. Pois bem, se fizermos um esboço aqui do plano cartesiano, apenas para termos uma noção de como este triângulo vai ficar configurado, poderemos ter uma percepção melhor para este cálculo. Então nós temos aqui o eixo x, o eixo y, a interseção entre os eixos, que é zero. Marcando o primeiro ponto, nós temos a x menos 1 e y1. Então, o ponto está marcado. Ponto A. Aí, em seguida, nós temos o segundo ponto, que é o B, que é 3 para x. Então, 1, 2, 3 para x. E 4 para y. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vamos marcar o nosso próximo ponto. E, por fim, nós temos o ponto menos 1 e 4, que é o ponto C. Se unirmos os pontos, o triângulo que está sendo formado é um triângulo que é retângulo, exatamente no ponto C. Se fizermos a contagem, vamos perceber que nós temos aqui um cateto que tem medida 1, 2, 3, 4, que tem a outra medida 1, 2, 3. Pelo teorema de Pitágoras, descobriríamos que o terceiro lado mede 5. Como a solicitação é para que o cálculo do perímetro seja realizado, vamos chamar o perímetro de P maiúsculo. Então nós teríamos aqui o perímetro, resultado de realizarmos a adição de 3 com o 4 e com o 5. Ou seja, o perímetro aqui será 13 unidades. O problema é que nós não podemos ficar dependendo de um desenho. Neste caso, então, vamos pensar o seguinte. Supondo que nós não temos esta, entre aspas, sorte de ter um triângulo retângulo e que este triângulo, se fosse feito o esboço e não estivesse nos possibilitado a possibilidade de fazer o cálculo como fizemos, então nós teríamos que pensar em uma outra estratégia. Vamos chamar então a distância entre A e B de distância 1. A distância entre A e C de distância 2. A distância entre B e C de distância 3. E vamos calcular aqui a parte, tentando resolver o exercício de outro modo, as três distâncias que agora apontei. A distância 1, então, lembrando que a distância entre dois pontos, no plano cartesiano, utilizando conceitos da geometria analítica, vai ser dado por x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Aqui então nós podemos pensar no seguinte: a distância 1 será a raiz quadrada de. Vamos chamar o ponto A de x0 e y0. Nós faremos então x0 menos 1. No ponto B vamos chamar de x1 e x2, x1 e y2. Então nós vamos ter x0, x1. Poderemos fazer aqui menos 1, que é o x0. Invertendo a ordem, não fará diferença, uma vez que nós temos aqui a operação ao quadrado. Só vou melhorar aqui a escrita para obedecer o que estamos resolvendo. Então, retomando então, considerando o 3 do ponto B como sendo x1, nós vamos ter 3 menos
menos 1 ao quadrado, mais o 4, que é o y1, menos o 1, que é o y0, ponto da coordenada A, das coordenadas A. E aí nós vamos ter a distância 1, que terá como resultado a raiz quadrada de 3 menos menos 1, 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Em seguida, a primeira distância vai ser dada por raiz quadrada de 16 mais 9. Essa distância será 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, encontramos a primeira distância que já havíamos descoberto inicialmente. Agora vamos em busca das demais distâncias. Buscando então a distância 2. Na distância 2 nós teremos a distância entre o ponto A e o ponto C. Então, a distância 2 será raiz quadrada de... Vamos considerar agora x1 como sendo menos 1 do ponto C e menos 1 do ponto A, e isto ao quadrado, mais o y1, 4 do ponto C, menos o número 1, y0 do ponto A, ao quadrado também. Nós vamos ter a distância 2, realizando os cálculos com um pouquinho mais de velocidade, menos 1, menos mais, então menos 1 mais 1, 0, ao quadrado 0. Mais 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. E a distância 2 será o resultado de calcularmos a raiz quadrada de 0 mais 9, como sendo a raiz quadrada de 9, ou simplesmente 3. E aí nós temos a outra distância calculada. E por fim, vamos buscar aqui a distância 3. Na distância 3, nós vamos considerar os pontos B e C. No ponto C, nós vamos chamar de x1 e y1. Então faremos x1 menos 1 menos o 3, que é o x0, ao quadrado, mais o 4, que é o y1 do ponto C, menos o 4 do ponto B, ao quadrado. Em seguida, a distância 3 será a raiz quadrada de menos 1 menos 3, menos 4 ao quadrado, 16, mais 4 menos 4, 0 ao quadrado, 0. Então, a distância 3 será a raiz quadrada de 16, que será 4. E com isto nós encontramos a terceira distância. Neste caso, se tivéssemos realizado o cálculo do perímetro deste modo, nós teríamos então este perímetro P, resultado da soma das três distâncias, a distância 1, mais a distância 2 e mais a distância 3. Ou seja, o perímetro seria novamente dado por 5, mais o 3 e mais o 4. Ou este perímetro será dado por 13 unidades. É recomendável que nós utilizemos este segundo modo de resolução, uma vez que, como já foi dito anteriormente, é muito difícil nós termos configurações de pontos de um modo que se apresente ideal. Ou seja, não podemos confiar nos desenhos para tentar resolver questões como estas. O melhor mesmo é nós utilizarmos estratégias que nos permitam calcular, independente do desenho que seja possível de se realizar. E é isso, povo. Nós concluímos assim mais um breve estudo. Desejo tudo de bom para vocês e muito sucesso em sua caminhada. Até a próxima. Tchau!